Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, hoje a gente vai estar resolvendo mais uma questão aqui bem interessante sobre propriedades coligativas da química e mais uma questão também sobre a propriedade pressão máxima de vapor, tá? Então, vamos nessa, a questão da FUVEST bem interessante. Em um mesmo local, a pressão de vapor de todas as substâncias puras líquidas, e aí a gente precisa assinalar a alternativa correta, tá? A letra A diz o seguinte: tem o mesmo valor à mesma temperatura. Então, pessoal, esse daqui já é falso. Por quê? Cada substância vai ter uma pressão de vapor específica quando está sendo submetida a uma mesma temperatura e uma mesma pressão. Então, não necessariamente, tá? Eu vou dar um exemplo para deixar mais claro. Por exemplo, a acetona. A acetona ela é uma substância bem volátil. Significa que se eu aplicar uma temperatura X na acetona e essa mesma temperatura X na água, que é menos volátil, por exemplo, a pressão de vapor da acetona vai ser bem maior, beleza? Então, não tem essa ata falsa, tá? Não faz sentido essa afirmação, tá bom? Vamos para a letra B. Tem o mesmo valor nos respectivos pontos de ebulição. E aqui a gente precisa ter uma atenção muito especial. Por quê? Primeiramente, a gente precisa entender o fenômeno da ebulição. O que é o fenômeno da ebulição? Pessoal, a ebulição ela acontece quando você tem uma substância que está no estado líquido, tá? E essa substância, quando a pressão de vapor dela iguala à pressão externa, que geralmente, né, é a pressão atmosférica, tá? Quando a pressão de vapor ela se iguala à pressão atmosférica daquele ambiente, daquele local, você começa a ter ebulição, beleza? Então, se a gente raciocinar um pouquinho, a gente vai ver que em um local, se a gente tem uma pressão atmosférica ali constante, né, que é o que a questão deixa subentendido, né? Tem uma pressão constante externa ali. Então, qualquer substância que eu tentar colocar em ebulição dentro desse ambiente, com a pressão externa constante, eu vou precisar chegar no mesmo nível de pressão, que é a pressão atmosférica do ambiente. Então, nesse caso em específico da letra B, quando você tem a ebulição, para qualquer substância colocada em mesmo ambiente, com uma pressão externa constante, você vai ter uma pressão máxima de vapor igual no ponto de ebulição. Então, essa daqui tá certa, galera. É a letra B mesmo, a alternativa correta, tá? Vamos analisar por que que as outras não estão corretas. Então, vamos nessa. A letra C diz o seguinte: tem o mesmo valor nos respectivos pontos de congelação. Galera, ponto de congelação é o ponto de fusão. Não tem nada a ver com questão de vapor aqui, porque a fusão ela vai ocorrer quando você tem um estado líquido passando para o estado sólido. Nem vapor tem aqui, tá? O vapor não entra, não tem relevância significativa nesse ponto, tá? Nesse processo físico, tá? Então não faz nem sentido essa letra C. Vamos pular para D. Aumenta com o aumento do volume de líquido presente à temperatura constante. Galera, no meu último vídeo que eu fiz, foi uma questão também sobre pressão de vapor, tá? E eu comento lá exatamente que a pressão de vapor, ou basicamente o equilíbrio de um sistema vapor-líquido, né? Ele ocorre independente do volume desse líquido ou de qualquer outra coisa. Lá, inclusive, na última questão, falava sobre que o tempo influenciava, se eu não me engano, nisso. Galera, nem tempo, nem volume, nem nada. A única coisa que vai influenciar na situação equilíbrio vapor-líquido, que é a pressão máxima de vapor, né, que coordena esse equilíbrio, é a temperatura, tá? É a temperatura que você está aplicando ali naquele líquido, ou que o ambiente está aplicando, né, naquele recipiente com aquele líquido. Então, fora isso, nada vai influenciar, galera. Então, essa D não tá verdade. Essa D não é verdade, né? Letra E. Diminui com o aumento do volume de líquido presente à temperatura constante. Pessoal, mais do mesmo, né? Mais do mesmo, na verdade. De novo, volume não vai impactar em nada na pressão máxima de vapor e na questão do equilíbrio líquido-vapor, tá? A única coisa que vai influenciar nisso é a temperatura. Então, entendemos aí por que todas estão erradas. A letra B está correta, tá? Precisa ter um pouquinho de atenção. E lembre-se sempre, no ponto de ebulição, em um ambiente com pressão constante, a pressão máxima de vapor, ou pressão de vapor, como queira chamar, ela vai ser sempre constante também para qualquer substância, tá? Para qualquer líquido que você tente colocar em ebulição ali, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado tudo claro, sem dúvidas. Caso tenha dúvidas, tem o campo dos comentários aí, fique à vontade para fazer uso dele. Eu vou estar tentando responder na medida do que eu conseguir
tá? E é isso. Muito obrigado e até um próximo exercício.